Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer para nós termos essa oportunidade, é uma oportunidade já pensada há bastante tempo, que nós gostaríamos de trazer esse tema para debate e para disponibilização da nossa comunidade. Então, eu agradeço imensamente ao professor Marcelo Krokowski por ter convidado, por ter aceito o nosso convite e de colaborar conosco, o seu conhecimento no tema, e é algo que eu acho que bastante presente, bastante atual, e eu queria falar agora um pouco sobre o professor Marcelo, o conhecimento nesse assunto. Ele é pedagogo, e ele é teólogo de formação, ele é autor de vários livros e vídeos sobre boas práticas, e, portanto, ele já se tornou uma referência neste assunto. Nessa palestra, ele vai abordar as questões de similaridade em trabalhos e artigos científicos, critérios de autoria científica, princípios éticos, criação e estilo na produção textual científica. Nós estamos muito agradecidos porque este conhecimento tão importante, que é sobre a questão das boas práticas, é um assunto importante em qualquer área, mas principalmente na área acadêmica, onde a relevância da autoria do trabalho científico, a ética, os princípios da ciência estão presentes no dia a dia do pesquisador. Então, os órgãos de fomento à pesquisa, que nos são muito caros, como a FAPESP, o CNPq e a CAPES, todos esses órgãos eles se empenham em promover a cultura da integridade ética nas atividades acadêmicas. Em consonância com essas diretrizes, o IPEM também está empenhado em garantir as boas práticas no âmbito dos seus programas de pós-graduação. Então, nesse caso, é uma ação que promove palestra informativa e preventiva para que nossos alunos e as nossas publicações, como as teses, dissertações, estejam adequados às normas éticas de publicações. Recentemente, na realidade, no mês passado, a USP ela emitiu uma segunda edição do Guia de Boas Práticas Científicas, que fala sobre ética, integridade científica, plágio. Nesse guia, todos esses assuntos estão abordados. É importante, eles estão disponibilizados, vão estar disponibilizados para a nossa comunidade, e é importante que esse guia seja consultado. A USP ele também mantém a assinatura do software Turnitin. Existem outros softwares para auxiliar na detecção de plágio, mas a USP optou pelo Turnitin. Esses softwares eles ajudam os alunos da pós-graduação para que eles possam conferir os seus trabalhos e se prevenir contra problemas relativos a plágio. E em cada biblioteca da USP foi instalado um posto de checagem. Esse posto ele não é aberto indiscriminadamente para todos, porque os alunos, se todos consultassem, teria um custo muito alto, é assinatura. Então, somente os orientadores da USP eles têm acesso livre, mas os alunos podem utilizar esse privilégio, digamos, do orientador para fazerem suas consultas. O IPEM, através da doutora Mary, ela negociou com a Universidade de São Paulo e nós conseguimos instalar um posto de checagem na biblioteca do IPEM. E ele se encontra à disposição dos alunos. Portanto, é um privilégio agora que se expande para os nossos alunos. E é pela importância desse tema, a expertise do nosso palestrante, que a pedido do IPEM, ele se disponibilizou gentilmente a proferir esta palestra sobre o assunto, que eu agradecemos enormemente, professor. Muito obrigada. Obrigado, professora Isolda. Obrigado, professora Marta, cara Mary. Agradeço novamente o convite, segunda vez que eu estou aqui falando sobre esse assunto depois de 11 anos, né, Mary? E em 2012, quando a gente conversou pela primeira vez, o assunto ainda era estreante no país, praticamente, né? Tinha um ano desse assunto no país. Agora já é um pré-adolescente, né? Já tem aí 12 anos que a gente fala sobre esse assunto aqui no Brasil, e a gente já conseguiu avançar algumas coisas importantes e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Posso prosseguir a partir daqui ou devo passar a palavra a alguém? Não, pode prosseguir e eu só vou avisar quem quiser fazer pergunta pelo chat ou
ao final, pode ativar o microfone também, caso tenha microfone disponível. Se não, colocar no chat e a gente vai passar para o professor. Obrigada. Tá bom, tá combinado, professora. Muito obrigado. Então, eu separei para apresentar para vocês hoje, aqui no espaço aí de 1 hora, né, para não se tornar também muito cansativo para vocês, algumas ideias sobre esse assunto e, claro, como bem falou a professora aí agora, é possível que haja, a partir dessas ideias iniciais, algumas perguntas e dúvidas que vocês queiram esclarecer, terem o maior prazer em comentar, tá bom? Aquilo que estiver ao meu alcance. Hoje vamos falar um pouquinho sobre autoria científica e plágio no recorte acadêmico. E essa observação é muito importante, tá? Porque certamente todos nós, né, já ouvimos falar sobre plágio em diversas áreas, né, no campo, sobretudo, das publicações comerciais, né, da literatura, do mundo audiovisual, plágio no cinema, plágio na música, né? Mas, para nós, o que interessa aqui é o plágio no âmbito acadêmico. E essa especificidade tem uma particularidade que muitas vezes não se enquadra ou não se compara à questão do plágio previsto na Lei de Direitos Autorais brasileira, porque tem algumas especificidades do plágio acadêmico que nem estão enquadradas na lei, ou até são o oposto da lei, vejam só, né? Mas, para nós, são questões relevantes, e quando eu falo âmbito acadêmico, sobretudo, o que nós sabemos um pouquinho, que nós aprendemos sobre esse assunto, da experiência e daquilo que é convencionado ao redor do mundo. E a gente, aqui no Brasil, está ainda no processo de enculturação sobre isso, porque, como eu falei, nós somos ainda um pré-adolescente nesse assunto, né? Tem 12 anos que a gente fala sobre isso aqui no Brasil. Então, a gente sabe muito pouco sobre o plágio ainda, e a nossa cultura acadêmica em relação a esse assunto ainda é bastante incipiente. E eu quero começar com vocês, né? Todos vocês são cientistas de um instituto muito importante do nosso país, né? O IPEM é um orgulho, né, para o país, e não só pela importância do nome, mas pelas contribuições de pesquisa científica que são realizadas. Então, antes de mais nada, para todos vocês que são pesquisadores, cientistas, queria trazer uma ideia dessa publicação internacional da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que é disponível online. Qualquer um que entrar lá na internet, buscar, vai chegar nessa publicação, ela está disponível, mas eu gosto de ter na mão e comprei uma versão desse livrinho, e que tem 3 ideias muito bacanas, viu, para começar a nossa conversa, né? Olha, qualquer pesquisador, cientista, tem 3 obrigações, né? A primeira obrigação que um produtor de conhecimento, um pesquisador, um cientista tem, é honrar a confiança dos seus colegas. Então, a ciência, ela tem um método, né, de demonstração, de replicação, não é isso? Mas antes disso, a confiança é o que se estabelece, né? A confiança de que os experimentos foram feitos da forma que está descrita, que os cálculos, de fato, correspondem àquilo que foi observado, né? E que o que foi descrito, relatado, é, de fato, produto de quem escreve. E isso tudo é confiança. E a primeira obrigação do cientista é cuidar dessa confiança. A segunda, né, os pesquisadores cientistas têm com eles mesmos, né, um nível alto de responsabilidade. E isso é uma coisa que o Immanuel Kant chamaria de imperativo ético, né? Não importa o que a regra diz, o que os outros acham, o que você tem como valor e princípio interno, mesmo que ninguém esteja vendo, né? O Kant tinha uma frase muito legal, né, que diz que 2 coisas o enchiam de espanto e alegria, né? O céu estrelado fora de si e os princípios éticos dentro de si. Essa é a segunda condição fundamental, obrigação do cientista. E a terceira, os resultados científicos têm grande influência na sociedade, mudam o mundo, né? Geralmente para melhor, às vezes
com alguns desvios para pior, né? Mas os pesquisadores têm a obrigação de agir a serviço do bem público, produzir conhecimento para tornar a vida humana melhor, em todos os sentidos, né? Então, olha que rol, que lista de princípios bacanas, que se todos nós, como pesquisadores, cientistas, seguirmos, sem dúvida, vamos fazer a diferença nesse campo da integridade científica, né? Mas a gente sabe que existe muita má conduta científica, porque tem uma autora americana também que diz que, embora os avanços técnicos e científicos avancem de forma galopante, parece que o desenvolvimento ético e humano retrocede algumas vezes. E a má conduta é do gênero, é da raça humana, não é? Então, ela existe, faz parte da vida das pessoas, sejam elas quais forem, quais posições ocuparem, não é? Quais papéis desempenharem. Inclusive, os cientistas agem com má conduta. E as três más condutas mais observadas, em geral, são essas, né? Agir com má conduta no trato dos sujeitos de pesquisa. E os sujeitos de pesquisa podem ser no campo experimental das ciências naturais, os animais, né, as plantas, mas no campo das pesquisas envolvendo seres humanos, as pessoas. E agora, de um tempo para cá, a pesquisa com o ser humano precisa de termo de consentimento livre e esclarecido, né? Se for adulto, se for menor, precisa da autorização dos pais. E maus tratos é quando a gente usa dado de forma, por exemplo, indevida, né? Isso é maltrato, né? Por isso que hoje tem lei geral de proteção de dados. Outra má conduta é como a gente lida com os dados de pesquisa. E aí alcança o campo um pouquinho de vocês, né, das ciências mais duras aí, falsificação e fabricação de dados, que é manipulação para chegar naquilo que interessa, né, no relato de pesquisa, naquilo que vai impactar. E isso é má conduta, né, isso é desvio de conduta, então é uma das práticas reprovadas. E a última delas, né, é a pirataria e o plágio, que é o assunto que nós vamos nos ocupar aqui um pouquinho mais. Quando a gente está falando de plágio, a gente está falando de fraude, tá? É isso, né? É uma fraude autoral. O plágio é uma fraude autoral. É uma apropriação indevida de obra alheia, né? Literalmente, do ponto de vista até etimológico, plágio significa sequestro. Se apropriar de algo de outro é sequestrar, né, aquilo que pertence a outro em termos de conhecimento. Vejam só. Na academia, né, uma definição internacional, por exemplo, americana, mas que a gente encontra em todos os continentes, é essa aí, né? Apropriação de ideias, não só de ideias, mas de processos, de resultados, de palavras de outra pessoa sem dar o devido crédito. E aqui já começa uma coisa bem interessante, quando a gente estuda um pouquinho mais, se você lê, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais, né, a lei brasileira, a Lei 9.610, lá diz que não há como restringir a reprodução de ideias, porque as ideias não pertencem a ninguém, né? Então, não há fraude de ideias. E aqui já começa dizendo que, olha, a apropriação de ideias é fraude. A especificidade do mundo acadêmico, não é? E quando eu falei no comecinho que agora nós somos um pré-adolescente de 12 anos, porque faz pouco tempo começamos a falar sobre plágio, vejam aí, né? Foi em 2011. E isso, o CNPq, né, fez uma primeira cartilha aí de boas práticas em pesquisa e colocou lá uma definição de plágio que se tornou até um referencial nacional, né? Consiste na apresentação, como se fosse de sua autoria, de resultados ou conclusões anteriormente obtidos por outro autor, bem como de textos integrais ou de parte substancial de textos alheios, sem os cuidados detalhados nas diretrizes. Comete igualmente plágio quem se utiliza de ideias ou dados obtidos em análises de projetos ou manuscritos não publicados, aos quais teve acesso como consultor, revisor, editor ou assemelhado.
Isso aqui, o CNPq aqui foi bem pioneiro, inclusive, viu, em relação a esse alcance da fraude autoral, porque ele falou aqui, ó, quem é avaliador de artigo científico, que tem o privilégio de ler o relato de um experimento em primeira mão, mas se aproveita disso para tirar vantagem, porque geralmente o leitor de um paper é quem também pesquisa aquele assunto, né? E se de repente ali ele age de má fé, ele pode, tem, né, o papel de recomendar para o editor a reprovação da publicação e sair na frente e fazer pesquisas adicionais e publicar antes. Pode acontecer isso? Pode. Né? Não é isso que o CNPq está falando aqui, mas está falando isso. Quem faz isso é fraude, né? E, além disso, o CNPq coloca lá uma questão bem polêmica, que em alguns lugares as pessoas acham até ridículo falar sobre isso, porque o conceito de autoplágio, que consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados por si mesmo, sem as devidas referências em outro suporte. Isso aqui na lei não existe, né? Como é que eu roubo de mim mesmo, né? A lei de direito autoral não concebe isso, né? Ela está protegendo o autor de outras pessoas que podem tirar dele, mas a lei não protege o autor de si mesmo, né? Porque ele é o proprietário da obra. Mas na academia, isso aqui é uma fraude autoral, e é chamado de self-plagiarism, né? O termo internacional. Autoplágio aqui no Brasil, uma tradução bem literal. É fraude também. Então, usar as próprias ideias repetidamente, sem que isso seja transparente e claro, em publicações ou eventos científicos, isso é redundância, né? Isso é redundância, e a redundância no mundo acadêmico, ela não é bem vista, não é bem aceita. E por quê? Porque a ciência depende de contribuição, de avanço, né? E é um dos princípios que nós acabamos de ver. Então, ficar falando a mesma coisa de diversas maneiras e ampliando o currículo, isso é considerado fraude, autoplágio. Bom, e aí tem uma lista maior, né, de modalidades de plágio, uma lista com base naquilo que a gente vê internacionalmente. O plágio, geralmente, a gente pensa que é simplesmente copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Essa é a modalidade mais principiante, tá? Essa é a modalidade bem básica. Mas depois tem o plágio, que é o plágio de paráfrase, que é quem não copia e não cola, mas comete plágio, né? O plágio mosaico, que tem até um ditado por aí, né, que copiar de um é plágio, copiar de muitos é pesquisa, né? É o plágio mosaico, é plágio também, né? O plágio consentido é interessante, daqui a pouco alguém vai perguntar, e o ChatGPT, professor, né? E o ChatGPT? Bom, os pesquisadores ainda estão começando a falar sobre isso, mas está muito enquadrado aqui no plágio consentido, que é o que? O ghostwriter, né? No mundo acadêmico, se um aluno meu tem que fazer um trabalho de pesquisa e ele apresenta um trabalho que o colega dele fez, né? Ou que ele comprou na internet também, porque existe esse mercado, e entrega como se ele tivesse feito, isso é fraude, né? Do ponto de vista da lei, não tem problema nenhum, né? Porque eu posso vender trabalhos escritos para qualquer pessoa, do ponto de vista da lei, inclusive, né? Eu tenho o direito de produzir conhecimento e vender. Tem gente que vende para as editoras, vira livro, e ele ganha 10%, né? A gente, às vezes, vende para uma revista científica, né? A gente não paga a taxa de publicação lá, a gente vende os direitos autorais, depois a gente não pode usar. Então, a gente pode vender os direitos autorais. Mas, na academia, se eu compro um trabalho, e é meu, né? Por direito é meu. Mas se eu apresento falando que é meu e não digo que foi feito por outra pessoa, isso é fraude. É uma fraude consentida, porque o autor permitiu, né? Autorizou. O ChatGPT é mais ou menos isso, né? Você pede para ele fazer, descrever, né, qualquer item, qualquer assunto, e daí você assina embaixo. O ChatGPT não vai brigar com você, né? Porque ele já existe para isso mesmo, mas pode faltar aqui, dependendo da circunstância, a falta um pouco de transparência, dizer que foi uma inteligência artificial que produziu o conteúdo e que não foi elaborado por você. O plágio de chavão, as pessoas às vezes falam, mas professor, quantas palavras configura plágio? Olha, vou dar um exemplo para vocês agora, que 3 palavras na sequência, em algumas universidades internacionais, é considerado plágio. Vou dar um exemplo do MIT para vocês, tá?
E o plágio de fontes, esse aqui, eu vou dar um exemplo também, é bem interessante, porque, aliás, nem software nenhum pega isso aqui, viu? Não tem software que detecte, é difícil de ver, mas pode acontecer muito? Pode. É uma modalidade de fraude autoral, no campo acadêmico especificamente. E o autoplágio, que é o que eu acabei de falar para vocês, que é copiar de si mesmo e reproduzir, e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da repetição de métodos, que em algumas pesquisas, né, é algo que é muito fixo, né, porque o pesquisador trabalha com a metodologia, e que isso não varia muito, e acaba sendo repetido muitas vezes na escrita dos papers, e pode gerar um problema de autoplágio. Bom, o problema existe já há muito tempo, né, alguns dados aí, vejam, já de 12, 13 anos, mostrando que na época já era um problema. Depois, outras pesquisas foram sendo feitas e mostrando que tem aí uma variação aí que vai de 10% a quase 20%, né? E algumas pesquisas um pouquinho mais recentes corroborando isso aí, né? Uma variação de 2% a 40%, né? De retratações devido ao plágio, lá na base do Retraction Watch, que é uma plataforma que faz observação e monitoramento de retratações e publicações científicas, e por diferentes motivos, né? Às vezes até por erro, né? Que pode acontecer também uma retratação, mas por fraude, sobretudo, que é o maior motivo. Então, vocês veem que é um índice alto, né? Chega a quase 40% das retratações devido a problemas relacionados a plágio. Bom, aqui no Brasil, eu comecei a pesquisar esse assunto em 2011, porque surgiu uma recomendação da CAPES por força da lei, de que todas as universidades começassem a recomendar que os estudantes, professores, prestassem atenção a esse problema que era uma realidade na academia. Aí o CNPq se posicionou, eu comecei a me interessar mais pelo assunto e pesquisar, né? Vi que no Brasil a gente tinha quase nada e comecei a contribuir um pouquinho com pesquisa nesse sentido. E daí lá em 2014, eu tive a oportunidade de participar de um evento da ABEC, Associação Brasileira dos Editores Científicos, e lá eu apresentei um dos primeiros trabalhos de pesquisa que foi feito com base em uma amostra de periódicos da área de negócios que estavam indexados numa plataforma chamada Spell. E eu fiz uma amostra aleatória de 47 artigos, um de cada periódico, e passei num software que é dedicado a rastreio de similaridades em artigos publicados em revistas científicas, o Authenticate. E aí, o que eu vi naquela época lá, né, que tinha um período de 6 meses, em 2013. Olha só, né? Nenhum periódico tinha nas diretrizes para autores observação de uso de softwares de detecção de similaridade. Naquela época nem se falava disso, né? Apenas um periódico mencionava a palavra plágio nas diretrizes. É como se um problema que não existia, né? Não precisa nem falar sobre isso. E a constatação usando o software qual foi, né? Olha, 16 artigos não tiveram problemas de similaridade, 34%, né? Mas 31 artigos de 47 tiveram similaridades verificadas. Então, um índice de ocorrência de 65%. É como se eu estivesse falando assim, 6 em cada 10 papers publicados em revistas científicas nessa área aí tem problema de plágio, né? Alto, né? 6 em cada 10. Trabalho de pesquisadores profissionais, não é de estudante de graduação, não. Eu repeti esse estudo depois, né, num segundo período, que chegou até 2018, e aí já aumentou para 118 artigos analisados. E desde aquele período ali, de 2014, a ABEC, a Associação Brasileira dos Editores Científicos, se preocupou bastante com esse assunto e começou lá um trabalho quase que anual de conscientização e orientação sobre isso. Agora, olha os resultados aí, né? Depois, nesse segundo estudo, né? A maioria dos periódicos já adotava o uso de software de detecção. Desses 118 artigos, 122 periódicos, 69 já mencionavam nas diretrizes para autores a palavra plágio. Então, já colocavam lá nas diretrizes que era um assunto que requeria atenção do autor. E a constatação de plágio? Olha, 66 artigos não tiveram similaridades identificadas pelo software. E 52 tiveram. Corresponde aí a um percentual de 44%.
comparando os dois estudos, eu achei um resultado bem interessante, porque já foi possível observar uma redução aí de 22% no índice de ocorrência, né? De 6 em cada 10 passou para 4 em cada 10 trabalhos publicados por pesquisadores profissionais com problemas de similaridade de plágio. O trabalho está publicado no International Journal of Education Integrity, que é um periódico da Austrália dedicado à integridade em pesquisa no mundo inteiro. Então, para quem tiver curiosidade de ler com mais detalhes, fica aí a dica. Então, do que a gente está falando, né? A gente que faz pesquisa, produz conhecimento, a gente faz com aqueles objetivos iniciais lá, né, de princípios de cada cientista, de contribuir, né, com o desenvolvimento da ciência, do conhecimento, cada um na sua área, né? E a gente divulga o conhecimento em revistas científicas, hoje na internet, né, mas também os periódicos não são mais impressos, mas eles são online, né? E está tudo na vitrine, né, na vitrine do conhecimento. E aí, quando a gente vai começar qualquer pesquisa, antes a gente tem que ver qual que é o estado da arte atual sobre o assunto, né? Para a gente dar continuidade e não repetir aquilo que já se sabe. Então, o conhecimento está na vitrine. E quando ocorre um problema de fraude, né, isso gera um dano muito prejudicial para a instituição, para o periódico, né, para o autor, para o pesquisador responsável, porque compromete a confiança, né? Perde a credibilidade, então estilhaça essa vitrine e isso compromete de forma grave, porque em ciência a confiança e a credibilidade é fundamental para o reconhecimento, né? Vejam só, o assunto, eu citei o CNPq, mas além do CNPq, a CAPES, né, e a FAPESP, desde 2011, trabalham com esse tema. A professora Isolda acabou de falar que a USP lançou a segunda edição do Manual de Integridade, né? A FAPESP tem um trabalho bem consistente em relação a isso. E, então, a gente já tem aí, desde 2011 para cá, assim, instituições de peso preocupadas com o assunto, né? Como o IPEM está aqui hoje, né, trazendo o tema para refletir. Por que acontece o plágio, né? A gente sempre pensa assim, mas isso é um problema de desvio de caráter, né? É um ato de má-fé. Também, mas não é só por isso, né? É por desconhecimento técnico, é por facilidade de uso da informação e falta de controle de uso, de reprodução, né? Falta de organização até mesmo. Falta de tempo, e aí sim é uma questão ética, né? A necessidade de publicar, e eu não tenho publicação, então dou um jeito de publicar para cumprir, né, a norma, a regra, a exigência. Dificuldade de escrita, a pessoa não sabe escrever, precisa copiar de quem sabe. Bom, desvio ético, né? Quem compra trabalho acadêmico, quem empresta autoria, né, de outros e assina junto, sendo que não contribuiu em nada. Dificuldade com a língua inglesa é um problema, viu? A gente tem a preocupação de escrever para o mundo, e a língua do mundo é o inglês. E aí nós temos que escrever em inglês. É difícil escrever em português. E em inglês mais ainda, né? E quem não tem essa vivência, essa fluência da língua, corre o risco de, na leitura, reproduzir o texto ou pedaços do texto que está sendo lido. E isso gera um problema depois com as instituições internacionais. E interesse em obter alguma vantagem, né? Publicações mais rápidas, né? E em quantidade. Questões culturais, na China, por exemplo, agora mudou já, que eles refletiram, mas para eles a reprodução lá era uma forma de reconhecimento e devoção. A gente tem tempo para falar sobre isso, mas é mais ou menos como aqui no Brasil, que o jeitinho brasileiro é um modo de ser, né? E que a gente fala isso é até traço cultural, né? E o jeitinho brasileiro é levar vantagem, né? É dar um jeito para levar vantagem. Então, isso pode também desenvolver o traço da fraude como se fosse algo natural. E, né, para quem está no âmbito científico aí, a gente engordar o currículo, né? Publicar muito em pouco tempo, né? É uma forma da gente acabar cometendo fraude, porque não é fácil, né?
A escrita do trabalho é só a culminância de todo um processo de investigação, e que às vezes leva anos, né? Então, não é fácil publicar um trabalho científico, não é verdade? Que tenha contribuição relevante, que agregue, que traga novidades, né? Vocês são da área da física, sempre gosto muito de lembrar do Einstein, né? Quando ele publicou a teoria do efeito fotoelétrico, lá em 1905, praticamente ninguém deu bola, né? 16 anos depois que reconheceram, falando, poxa, que bacana, né? Isso que o Einstein escreveu 16 anos depois, né? Então, leva tempo produzir conhecimento e impactar, né? Mas a maior parte das ocorrências de plágio, de fraude, estão no campo da não intencionalidade. Não é problema ético, é problema técnico, né? E aqui vejam só, quantas palavras caracteriza plágio, professor? Olha esse exemplo aí do Manual de Integridade Científica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse é o manual do aluno lá, viu? Tá na internet isso aí. A cada 2 anos eles fazem uma versão atualizada, mas essa página aqui nunca muda, viu? Vocês podem olhar lá. O exemplo é até o mesmo sempre. Ó, aqui está o texto original, tá vendo? Que é dessa fonte aqui, né? Desse livro. Eles falam, ó, o que é plágio aqui? Se você citar o autor, estou citando o autor, né? Citou o autor, e aqui eles estão falando aqui embaixo, ó, e a referência está no final do trabalho. Então, veja, tecnicamente, eu estou citando a fonte. Na academia isso é permitido, e a Lei de Direitos Autorais no Brasil fala que você pode fazer isso. Tudo certo. Mas olha só o que o manual do aluno do MIT fala. Se você reproduz essa sequência de palavras, Fear Globalization Less, que está aqui no texto original, e depois você escreve algumas palavras suas e reproduz essa sequência, essa consequência, que está aqui, essa consequência. Escreve mais umas palavras suas e depois coloca um thinking about it, que está escrito aqui. Eles falam, isto é plágio. E por que é plágio? Porque você está usando o texto do autor sem colocar entre aspas. E alguém pode falar assim, não, mas ele não copiou. Ele usou 2 ou 3 palavras. Pois é, na tradição lá do hemisfério norte, aqui eu estou falando, claro, nos Estados Unidos, mas tem pesquisas de instituições europeias, asiáticas, tá bom? Australianas, até da África do Sul, é mais ou menos sempre a mesma coisa, viu? Tá? Isso aqui eles chamam de plágio. Por quê? Porque trocar palavras por sinônimos não é parafrasear. É copiar dando uma disfarçada. Então, você fala, ó, isso aqui não é uma paráfrase, é uma cópia. Você pode fazer isso? Pode. Coloca aspas e diz para o seu leitor, ó, estou copiando e colando. Tá bom? Daí não tem problema nenhum. Mas se você não coloca aspas e copiou 2 ou 3 palavras, escreveu mais 2 ou 3 suas palavras, depois copiou mais 2 ou 3, ó, de uma mesma fonte, isso é plágio, tá? Isso é plágio. Mesmo que você tenha citado o autor e feito a referência. Como é que faz paráfrase? Eles falam, ó, aqui do lado. E a paráfrase, para eles, eu vou mostrar na sequência para vocês, é um negócio mais técnico, viu? Não é trocar palavra por sinônimos. É difícil escrever, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse texto aqui do professor Gilson Volpato, lá da Unesp, né, ele trabalha muito com escrita científica. Veja só, ele está falando aqui sobre a ciência no Brasil, né? Se eu vou usar esse texto dele numa citação, eu posso fazer isso aqui, ó, do lado. E o texto você já vê que está diferente, né? Porque está menor, né? Mas esse texto aqui da coluna da direita é um texto plagiado. Eu plagiei a partir da fonte do professor Gilson. Vou mostrar isso para vocês. Quando eu abrir aqui, ó, aqui nesse primeiro período aqui, do texto dele, está escrito assim, o Brasil está na hora da vez. E eu escrevi, é hora do Brasil brilhar. Eu não estou copiando e colando, mas eu estou escrevendo a mesma coisa com sinônimos. O segundo período do texto dele diz assim, ó, temos que garantir que isso tenha base. E eu escrevi, precisamos garantir que isso tenha alicerce. Mudei, né? Não copiei. Troquei base por alicerce. A ciência brasileira aumentou muito sua participação no cenário internacional. Escrevi, a ciência brasileira vem crescendo muito no exterior. Sendo pouco citados, mas não tanto em citações.
Nossa ciência precisa ser mais agressiva. A ciência do Brasil tem que ser mais forte. Quão inovador é a ciência que fazemos? Qual será o nosso nível de inovação? As teses envolvidas em nosso sistema de pós-graduação, ainda há muita confirmação do óbvio. As teses feitas em nossas pós-graduações ainda são óbvias. Então, o meu texto, né, ele virou um texto que é mais curto, mas é um texto que é uma cópia. Imagina se eu estou lendo em inglês e preciso escrever em inglês, né? No meu caso, né? No meu caso, que tem um inglês intermediário, eu vou acabar escrevendo isso. E aí o pessoal lá de fora vai falar, mas isso aqui é cópia, então põe entre aspas, né? Você quer fazer isso? Não tem problema, né? Faz isso, coloca aspas aqui, ó, coloca aspas no início, no fim, escreve quem é a fonte, né? A citação e põe a referência. Se fizer isso, ó, tá tudo certo. Mas se colocar sem aspas, se for no MIT, eles vão falar, ó, plagiou, hein? Tá vendo? Né? Plagiou. É difícil escrever, né? Vocês são da área da física aí, né? O Victor Ginsburg, Nobel de Física 2003, nesse livro Algumas Razões para Ser um Cientista, que é um livro biográfico, muito bacana, sobre vários cientistas, tem esse trechinho dele que é muito interessante. Da biografia dele. Ele diz assim, ó, a minha linguagem é, de certa forma, pobre, minhas frases frequentemente não são muito literárias. De repente vocês, né, falam, poxa, é questão, problema de físico, não sei. Nessa linha de pensamento, eu me lembro da minha conversa com o Gorelick. Ele tinha a habilidade de escrever bem. E para a minha pergunta, o que ajuda você a escrever tão bem? Ele respondeu, quantas vezes por semana você fazia redações da escola? Eu respondi, algo como uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Não me lembro. E o Gorelick comentou que ele estudou na Suíça e escrevia redações todos os dias. É por isso que eu ainda tenho algumas lacunas nos conhecimentos que deveria ter adquirido na escola, completa o Ginsburg, né? Porque a facilidade da escrita é consequência de um hábito de prática, né? E o amigo dele falou, eu fazia uma por dia, você? Eu fazia uma a cada 2 semanas, então... Aí ele fala, poxa, não é à toa que eu tenho dificuldade para escrever, né? Então, escrever é difícil, né? E o manual do aluno aqui do MIT, por exemplo, né? E tem o manual de Oxford também, tá? Tem o manual da Escola Técnica de Zurique, na Suíça. Todos vão mais ou menos na mesma linha. Parafrasear, né? Que é reescrever um texto lido, é trocar as palavras originais por sinônimos. Isso é o que todos nós fazemos. Mas é mais do que isso. Mudar a estrutura da sentença, trocar a voz passiva para ativa, reduzir frases em parágrafos, mudar partes da narrativa original. Então, uma paráfrase bem feita, usando esse exemplo aqui, original do Gilson Volpato, seria mais ou menos assim, né? É um texto reescrito inteiramente usando aquelas técnicas ali do manual do MIT, que deixaria um texto mais ou menos assim. Para que seja mais citada no mundo, que é essa última ideia aqui, né? Essa ideia que está aqui no meio, né? Para que seja mais citada no mundo, a pesquisa brasileira precisa ser mais inovadora, que é a última ideia do texto. Embora o país tenha crescido na quantidade de publicações, que está aqui em cima, conclui com essa ideia aqui do meio, ó. Precisa melhorar na qualidade científica, né? Então, isso é uma paráfrase. E escrever essa paráfrase, vejam só quanta técnica e quanto recurso. E daí, isso sim, aqui, ó, precisa citar, né? Indicar o autor e colocar a referência. E tem muita gente que fala assim, bom, se não copiou nada, leu e reescreveu, não precisa citar a fonte. E aí comete o plágio de paráfrase. Porque se você reescreve um texto consultado e não indica a fonte, na academia, é considerado uma fraude autoral, né? Bom, e aí uma outra modalidade de fraude é essa aí, ó, né? O plágio de fontes, que eu vou dizer para vocês agora que software nenhum pega. Estou usando aqui como exemplo uma publicação do grupo de pesquisa do professor Zuccolotto, do Instituto de Física de São Carlos, que é um grupo de pesquisa que bastante também nos orgulha, né, aqui no Brasil, e eu sou um admirador do Zuccolotto pelo trabalho que ele faz de formação de escrita científica, né. Então, olha, esse texto dele aqui, texto publicado, original, tudo certinho, mas veja só, né, esse primeiro parágrafo aqui, você vê que é um texto, é um parágrafo de abertura do paper,
E ele está usando sistema numérico, você vê que tem 6 fontes indicadas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 e 9. Então, ó, o primeiro parágrafo dessa publicação tem 6 fontes. E essas fontes, você olhando aqui as publicações, ó, Nature, né? Nature de novo, ó, Physics Review, eu acho, né? Advanced Drug Delivery, sei lá, não conheço. Mas você vê que são periódicos internacionais. Então, pensa assim, para fazer esse primeiro parágrafo, que tem 7 linhas, o trabalho do grupo de pesquisa foi um trabalho, primeiro, de levantamento bibliográfico, de leitura, de conhecimento de todas essas publicações prévias, para sintetizar isso e falar, ó, é a partir daqui que nós vamos. Não é isso na prática? Que coisa linda, né? E o que é o plágio de fontes, né? Olha, o que o texto está dizendo, esse primeiro parágrafo, né? Se a gente dissecar esse texto, né, a gente vai ver aí que ele tem uns 4 períodos, né? A gente vai ver que o assunto é esse, né, nanotubo de carbono, que é o que eles pesquisam lá. O primeiro período fala da descoberta dos nanotubos de carbono e das possibilidades que ele trouxe, né, para a ciência. Essas possibilidades são aplicações que podem ter alcance até no meio ambiente. Mas essas aplicações no meio ambiente podem gerar algumas externalidades indesejadas, como, por exemplo, modificações biomoleculares. Isso é uma preocupação. Então, um novo problema de pesquisa. Está me entendendo, pesquisador? E aí, isso gera a necessidade de novas pesquisas para estudar a questão dos aspectos toxicológicos. Faz sentido, não faz? No primeiro parágrafo de texto, isso, ó, ele já colocou aqui, contextualizou e colocou claro qual é a pergunta de pesquisa que eles vão investigar. Sensacional, né? Um texto de nível internacional. Então, eu li isso e falei, cara, bem interessante. Aí, o que o plagiador pode fazer? Ele vai pesquisar o mesmo assunto, fala, bom, vou fazer o seguinte, vou partir disso aqui. E aí ele escreve um texto assim, ó. Ele faz uma paráfrase bem feita, usando as técnicas do MIT. Não copia nada, né? Reorganiza as ideias, né? Reduz o texto, de 9 vai para 4 linhas. E aí ele reescreve tudo e coloca essas fontes no final. Ó, esse texto está fundamentado em quê? Nessas fontes. Você já me entendeu? Se eu estou fazendo isso aqui, eu li todos esses trabalhos, eu busquei, eu fiz a revisão da literatura, né? Eu selecionei esses trabalhos no meio de todas as publicações sobre o assunto? Não. Né? O que eu fiz? Eu peguei todas as fontes do grupo de pesquisa do professor Zuccolotto, reproduzi no meu trabalho e estou apresentando como se fosse trabalho meu. Estou copiando as fontes dele, estou fraudando as fontes dele, né? Isso é plágio, né? Isso é plagiarism of secondary sources na literatura internacional. Então vejam só onde chega o plágio, né? Copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-V, no ensino médio a preocupação, no ensino superior a coisa é mais sofisticada. E outra modalidade, né, que é o collusion, o plágio consentido, que pode ser aquele, né, do ChatGPT, né, que já autorizou, né, é só colocar o prompt lá e pegar o texto e colar, né, o ChatGPT não vai brigar com ninguém, tá tudo certo, ninguém é dono de nada, né, então tá valendo. Mas tem uma modalidade um pouco mais avançada em relação a esse plágio de conluio, que é essa aqui, né, a autoria 4G, né, essa aqui, né, que quem é autor do trabalho científico, né, o International Committee on Medical Journal Editors, ICMJE, que é uma instituição canadense, estabeleceu um parâmetro de 4 critérios que definem a autoria no campo das ciências biomédicas. E eles seguem mais ou menos isso aí. Mas, depois dessas questões também, do que pode, que não pode, o que é aceito, o que não é, depende de cada igreja, né? Depende de cada instituto, de cada área. Uma coisa interessante, né? Até na área de vocês, lembrei disso agora, às vezes se discute quantos autores pode ter um paper, né? Eu lembro que já apresentei em outras palestras isso, tem publicações aí no campo da física que tem 5 mil autores, na verdade. Os grupos de pesquisas lá do CERN, por exemplo, né? Aliás, o Antônio Damasio, não, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho o nome dele, tem uma publicação aí muito interessante, chamada Scientific Authorship. Vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Ele faz a descrição de como é esse processo autoral, né, nesses institutos de física que tem pessoas do mundo inteiro participando.
é uma coisa muito interessante, nova, por isso que chega a ter um paper depois que tem 10, 12 páginas de relato científico e 20 páginas de lista de autores. É gozado, né? Então, é uma coisa muito de área, né? Quem é autor, quem não é, e quantos pode ter. Mas, de modo geral, o autor precisa ser refletido. Quem é o autor, né? É quem contribui, né? Quem escreve, é quem se responsabiliza pelo trabalho, porque depois, às vezes, assina embaixo e depois, quando dá problema na publicação, fala, não, eu entrei aí só para apoiar, mas eu não sabia que tinha esse problema aí, que tinha erro, né, de pesquisa, que tinha, né, fraude autoral. Então, hoje em dia, né, existe muito essa possibilidade, né, de consórcio de pesquisadores, né. O consórcio de pesquisadores é um grupo que publica junto, cada vez que um faz um trabalho, coloca o nome de todo mundo. Pode fazer isso? Pode. Algumas editoras científicas começaram a observar que isso era cartel autoral, né? Não é grupo de pesquisa, porque é uma forma de você estar sempre publicando, né? E isso é considerado fraude em algumas áreas, né? É autoria presenteada, né? Fala, vou colocar seu nome no trabalho aqui, tá bom? Né? Ou premiado, né? Vou colocar o nome aí porque a gente ganhou um financiamento, né? Autor fantasma, essa é nova também. Essa nova porque um autor desconhecido, por mais que às vezes a submissão seja randomizada ou do cego, né? O editor sabe. O avaliador não sabe quem são os autores, mas o editor pode saber, né? Quem é o autor que está submetendo. Aí se é um autor desconhecido, né? Que pode ter feito um trabalho brilhante aí, né? Na pós-graduação, feito uma descoberta incrível. Por exemplo, em 2017, numa feira de ciências da Intel, nos Estados Unidos, o Jack Andreyka, um aluno de ensino médio, ele apresentou na feira de ciências da Intel, nos Estados Unidos, uma técnica de detecção do câncer de pâncreas muito mais rápida, muito mais eficiente e muito mais barata do que todas as técnicas existentes. Aluno de ensino médio. Ele foi o vencedor da Feira de Ciências da Intel, ganhou lá, né, um prêmio, uma merreca lá, de uma dezena de milhares de dólares, eu acho que foi 50, 80 mil, e se destacou, né, e tudo, e hoje é pesquisador reconhecido aí no mundo inteiro no campo da divulgação científica, né, Jake Andreyka. Mas quem era o Jake Andreyka? Ninguém conhecia. Para ele conseguir fazer esse estudo aí, é interessante pesquisar e depois ver os depoimentos dele, falando que ele procurou centenas de cientistas para apoiarem. Ninguém queria apoiá-lo. Porque fala, quem é você? Você é ninguém. Aí um pesquisador lá, da John Hopkins, resolveu ouvi-lo e viu que fazia sentido o que o menino estava falando, falou, olha, isso é promissor, foram adiante. E daí resultou, né, nessa técnica aí inovadora. Mas o que eu estou querendo dizer falar é que o Ghost Authorship é assim, é uma modalidade de autoria ao avesso, viu? O cara, para conseguir uma publicação, um periódico de nome, ele fez o trabalho e ele inventa, ele inclui autores que jamais viram o trabalho só para dar peso ao trabalho, né? Então, eu escrevi o trabalho, coloco lá o nome da Mary, da Isolda, da professora Marta, só falar, o grupo de pesquisa aqui, forte do IPEM, né? E o editor lá, se não checa, né, se não liga para saber, fala, pô, esses autores, olha, né, são importantes, grande contribuição científica, né? Tem um aqui que é pouco conhecido, mas os outros 3 são muitos. Parece piada, né, gente? Isso é anedótico até, né? Isso acontece? Sim, acontece. Tem aí já publicações científicas mostrando isso acontecendo na área de química. Bom, tá aqui, né? Poxa, o Mário Biagioli, né? Ele que é autor do Scientific Authorship, que descreve esse sistema autoral no campo da física, no livro dele, e que fez essa publicação aqui, interessante, falando dessa fraude autoral avessa. Então, vocês estão vendo que o negócio vai longe, né, pessoal? Já esgotei o tempo aqui. O autoplágio é bacana, porque você pega um livro como esse americano, de 1952, aí você vai olhando as referências dele, né? Você vê que ele está citando lá fontes, né? Por exemplo, um livro sem um texto sem autoria sobre autoplágio, publicado em 1893.
Olha só, gente, naquela época o Brasil tinha acabado de virar república, eles já estavam discutindo autoplágio. E nós começamos a discutir o autoplágio agora, né, em 2011. Né? Para ver como a gente ainda está muito, né, no início ainda, né? E às vezes a gente fala de autoplágio, aqui o pessoal, tem gente que não aceita, fala, isso é um absurdo, né? Não tem como roubar de si mesmo. Mas é uma questão de conceito, de ideia, né? De maturidade científica, né? E que tem um histórico, essa publicação de 1893, ela é bem bacana, eu fui atrás dela, as bibliotecárias são incríveis, né? Elas realmente, assim, são garimpadoras do conhecimento. Resgataram para mim essa publicação aí, muito legal, e aí é interessante ver a história da onde surgiu o princípio do autoplágio, de uma história quase que anedótica aí, de um procedimento lá na Inglaterra. Isso aí eu vou deixar para depois. Como a gente evita o autoplágio, né? Porque o autoplágio pode ser assim, né? Você faz um trabalho de pesquisa bem bacana aí no seu processo de pós-graduação e geralmente a gente leva primeiro para um evento científico, né? No Brasil, fora do Brasil, apresenta num evento, numa conferência. Depois dessa conferência, a partir do que a gente teve lá de sugestões, observações, contribuições, amadurecimento, avanço na pesquisa, vira um paper, né? E aí a gente publica. Aí está o risco do autoplágio, né? Porque o texto base que foi lá para a conferência, pode depois ser complementado, né? E virar o paper mais completo. E vai ser reutilizado o que já foi apresentado. E aí que pode dar o risco do autoplágio, tá bom? Mas também pode dar o risco do autoplágio na reprodução de métodos. E aí, pessoal, uma coisa que é importante a gente fazer é assim, ó, olhar o que pode e o que não pode. Tem revista que, por exemplo, considera autoplágio se você publicou um trabalho em inglês e você depois submete para publicar em espanhol. A revista fala, ó, não, publicou no idioma, não pode publicar mais em outro idioma. Mas tem revista em algumas áreas, nas ciências sociais, que permitem. Se você publicou no idioma e quer publicar no outro, a gente aceita. E daí tem questões de convenção, de princípio, né? Talvez uma delas fala assim, ó, quanto mais ampliar o conhecimento, melhor é, né? Quanto mais línguas se publicar, mais gente vai ficar sabendo. Talvez, né? Faz sentido. Agora vejam essa revista aqui da área de ciências sociais. O que diz as diretrizes dessa revista, do Brazilian Administration Review? Os artigos submetidos devem ser inéditos e não devem estar sob consideração para publicação em outro periódico. A publicação anterior de artigos em anais de conferências não violam os requisitos de originalidade, mas recomendamos que os artigos sejam significativamente melhorados após a apresentação em conferências. Então, tá vendo esse periódico que fala, ó, se você apresentou numa conferência, a gente aceita publicar, não tem problema. Então, aqui você já está vendo a regra, não tem problema de você receber uma negativa do editor, né? Falando, ó, o seu trabalho foi rejeitado, a submissão, porque ele está reproduzindo, né? Em outra publicação, em outra revista, talvez aconteça isso, mas nessa não vai acontecer, por quê? Porque já é a regra da revista, mas não a gente aceita, né? Então, isso é permitido, né? Então, como é que a gente evita o autoplágio? Qual é a regra? O que é permitido no IPEN? Qual é a regra do IPEN sobre isso, né? Qual é a regra do periódico que você está submetendo internacionalmente? Precisa ler direitinho, ver se pode ou não pode, né? Não tem uma lei universal, tá? Não tem uma Bíblia universal do plágio. Tem um estudo interessante justamente sobre o autoplágio, que discutiu essa questão no campo das biociências, né? Das ciências naturais. E aí algumas observações que fizeram diante das discussões dessa área aí, né? Que o ideal é não repetir literalmente, né? O ideal é reescrever. E se copiar, se repetir, o ideal é citar e referenciar, né? Olha, isso é cópia, isso é reprodução. E ver as diretrizes dos periódicos. Já tem periódico que fala assim, ó, aceitamos 30% de reprodução se for nos métodos. Então já aceita, fala, ó, método é uma coisa meio fixa, porque é a receita, né, do bolo. Então não muda muito a receita do bolo. Os ingredientes mudam, né? O sabor vai mudar também, né? A mão de quem faz também vai influenciar. Mas o método é o mesmo sempre, né? A receita é a mesma.
Então, tem periódico que já aceita, aí, coloca assim, a 30% de similaridade, desde que seja no método, é aceitável. Né? Outros que dizem o seguinte, outros que dizem assim, ó, a reprodução do método pode ir como anexo. Ela não é parte do relato, do paper. Ela é um documento anexo. Olha, existe isso já também, observar. Então, vocês vão vendo também que a gente está atualizando, né? Nós estamos amadurecendo também a forma de considerar aquilo que pode ser considerado, aquilo que pode ser reconhecido como fraude ou não. E a repetição de métodos tem sido aceitável, viu? Né? Em algumas áreas. Mas sempre precisa ver se na área que você vai fazer, quais são as regras da área, da publicação, viu? E se for em outro país, é bom ver bem direitinho quais são as regras lá, tá bom? Como detecta o plágio? Bom, vou falar um pouquinho para vocês dos softwares, tá? Esse é um assunto longo também, mas primeira coisa que software pega só uma parte dos tipos de plágio, só esses em vermelho, tá bom? Os outros não tem software nenhum que pegue. O ChatGPT, agora o Turnitin já anunciou rapidamente que eles já desenvolveram um algoritmo que pega o ChatGPT, viu? Já tem na plataforma Turnitin, mas ainda só para textos em inglês. Tá? Então, mas vocês aí no IPEM, provavelmente todos vocês já escrevem e publicam só em inglês, né? Eu acredito nisso, já estão bem internacionalizados. Então, tem essa funcionalidade, viu? Né? Detecta já em textos escritos em inglês se houve ou não o uso da inteligência artificial. Né? Mas o plágio de fontes, o plágio de paráfrase, o plágio de conluio, o software não pega, viu? Isso aí não pega. E quais são os melhores softwares? Isso eu acho que é importante falar. Tem um grupo de pesquisa europeu que fez um estudo bem interessante, analisando aí 13 softwares mundiais, tá bom? E o estudo fez a análise em vários idiomas, menos em português, tá bom? E eles notaram que os 4 softwares, sobretudo do ponto de vista da usabilidade, né, do fato de ser amigável e intuitivo o uso, e a eficiência do algoritmo de detectar similaridade foram as 2 categorias que eles examinaram para dizer quais eram os mais eficientes. E eles identificaram 4 aí como mais eficientes. Né? Um alemão, chamado PlagScan, foi o mais eficiente de todos. O segundo foi um, que na época sueco, Urkund, e que hoje chama-se Original. E depois um cipriota, chamado Unicheck, que era muito interessante também, e o Turnitin, que vocês conhecem. Né? Esses 4 foram os melhores. Agora, o que aconteceu? Esses 4 viraram todos um só. Todos são da Turnitin. Tá? A Turnitin comprou todos os outros. Né? Hoje, no mundo, o Turnitin é o líder mundial e virou aí, né, o software que detém as melhores tecnologias do mundo. Né? Bom, a diferença é que o Turnitin e o Original são assinaturas corporativas. E até, recentemente, o PlagScan e o Unicheck, assinaturas individuais. Qualquer estudante, qualquer pesquisador, compra um pacotinho de crédito lá e vai usando. Tá? Então, eles são mais acessíveis. Né? Mas isso para dizer quais são os melhores? Esses que estão aí nesse paper publicado em 2020. Tá bom? E aí tem interessante ler, porque vai dizer até especificidades. O Urkund, né, o Original, funciona melhor com o texto da Wikipedia, né? A gente nem usa a Wikipedia, né? O outro, o Turnitin, olha, funciona melhor nos testes que nós fizemos com os textos germânicos, né? De periódicos de acesso aberto. Especificidades, tá bom? Mas os melhores, viu? Identificados no mundo inteiro. E eu fiz um estudo semelhante, eu falei, mas com textos em português? E fazendo análise de softwares brasileiros. Tem um software brasileiro que todo mundo recomenda, né? Eu fico vendo na internet as bibliotecárias do país inteiro recomendando esse software, né? E eu falei, poxa, vamos fazer um estudo aí para ver a eficiência? E eu parti do estudo deles, né? Porque é isso, né? Em ciência, a gente não inventa a roda, né? O Lavoisier já dizia isso, não é fraude, né? Não é plágio, é edificação do conhecimento, né? E isso não é o eufemismo do plágio, porque a gente tem que dar continuidade àquilo que já se sabe. Então, ele fez os testes, o grupo de pesquisa fez os testes sobre eficiência dos softwares com textos em língua inglesa e softwares internacionais, e eu acrescentei, né? Eu fiz um teste com texto em português, colocando alguns softwares brasileiros. E aí foi muito interessante, viu, pessoal, para ver assim, né? O Turnitin se destaca como o mais eficiente,
né? O software corporativo, que vocês têm aí na USP, né? A professora acabou de falar, isso já faz tempo, está na biblioteca para o uso de vocês por meio do orientador. Mas um software polonês, e esse software particularmente eu gosto muito, primeiro porque sou polaco também, né? Mas ele é muito bom, viu? O Strike Plagiarism. Esse software, ele é muito amigável, é bacana. E esse é uso particular, viu? Pagando, tá? Pagando, você usa. Não é uma fortuna, não, viu? Tá? Dá para comprar os créditos e usar bem. E o alemão, né? O PlagScan, que agora é Turnitin também. Esses 3 aí foram os melhores no estudo que eu fiz. E os piores foram quais, né? Piores, vou consertar essa fala, né? Menos eficientes, tá? No estudo que eu fiz, tá? Nos testes que eu fiz. Menos eficientes, né? O CopSpider, que é o brasileiro, o plagiarismo, que se não me engano é português, acho, não sei, italiano, e o Google Classroom, que lançou, né, para quem é assinante do Google Classroom, o Google lançou um serviço também de detecção de similaridade, que é o Originality Reports, e que tem na Microsoft também. Se você é assinante do Microsoft 365, saiba que existe já na plataforma do Word, tem um serviço de revisão de textos, de busca de similaridade. Eu também analisei esse serviço da Microsoft, tá bom? E que está com um desempenho mediano. Mas aqui, só para dizer para você, esse texto está publicado na revista em questão, lá da URGS, tá? Quem quiser ver no detalhe, do ano passado, essa publicação, para dizer quais são os melhores softwares. Se você diz, professor, qual você recomenda? Esses 3 aqui de cima, tá? O Turnitin vocês têm aí na casa, né? Tem que ir pelo orientador. Se você tem pressa e quer ir por conta, usa o Strike Plagiarism ou o PlagScan, que ele vai funcionar bem com texto em português. Tá bom? Né? E o PlagScan, o estudo internacional mostrou que ele funciona bem com textos em outros idiomas, tá bom? Muito bem, né? O que o software não pega? Né? Olha, má conduta científica, né? O sujeito está intencionado e mal intencionado. O software não pega. Tem técnica para isso, não dá tempo. Já estourei meu tempo aqui. O software, tem jeito de enganar o software, tá? Eu, nos meus vídeos lá no canal do YouTube, eu ensino como faz para enganar o software. O pessoal lá, é engraçado, né? Porque alguns falam, poxa, obrigado, salvou minha vida, agora eu vou conseguir fazer um texto que ninguém vai reconhecer, e é incrível, né? Mas acontece isso mesmo, está publicado lá nos comentários. Mas a minha intenção, realmente, qual foi, né? Mostrar como é que faz, para, sobretudo, nós sabermos como é que o ladrão rouba para pôr a tranca, tá bom? Textos traduzidos de outros idiomas, isso o software, viu? Alguns softwares prometem que pega. Eu acho que de outros idiomas para o inglês pode funcionar mais. Mas de outros idiomas para o português, o algoritmo não pega, viu? Não pega nem textos que estão em acesso aberto, viu? Dos testes que eu fiz, tá bom? Dos testes que eu fiz. Trabalhos comprados, né? E plágio de fontes, então, sem chance, né? Não tem só. Tem uma promessa aí, tá? Que a inteligência artificial vai chegar na capacidade de identificação até de estilo de escrita. Né? Sabe que a gente tem um estilo de escrita que a gente repete sempre uma palavra, né? E isso marca o nosso texto. Então, tem uma coisa que o pessoal da área da linguística fala, que é o princípio da unicidade do enunciado. Tá? O princípio da unicidade do enunciado. O que é isso? Cada um de nós tem uma riqueza vocabular tão grande que, se a gente for escrever agora um texto sobre a ciência no Brasil, todos nós vamos escrever e o texto de ninguém vai ser igual a ninguém. Viu? Por quê? Porque cada um de nós é como se tivesse uma impressão literal na forma de escrever. E cada um de nós aqui no mundo inteiro, né? Isso é o princípio da unicidade do enunciado. Cada pessoa escreve, fala a partir da sua riqueza vocabular, que é única, como uma impressão digital. Então, os softwares não pegam isso, mas a indústria está falando que vai chegar nisso aí. E aí, olha só, uma última palavra aí sobre essa questão dos softwares, para dizer que o software não pega plágio, viu? O software diz se o texto é igual ou não. E às vezes o texto igual não é plágio. Eu peguei meu livro, de 2012, e passei no software um tempo atrás aí, e o software falou, 45% de similaridade nesse livro, hein?
E eu falei, nossa, o que aconteceu? E no Turnitin, né? Aí eu fui ver o relatório. Aí ele falou, ó, isso aqui é igual. Eu falei, mas isso aqui é uma citação direta longa. Não tem problema, a citação está aqui, beleza? A referência está no final e aqui está entre aspas. Então, tá certo, velho. E aqui? Aqui também está entre aspas, mas aqui não tem aspas. Eu falei, opa, e aqui o que aconteceu? Aí eu fui ver, né, aqui no relatório, a fonte dessa, foi alguém que citou o meu texto em uma outra publicação. E daí a pessoa citou direitinho lá, entendeu? Então, por que deu igual? Porque a outra pessoa me citou e publicou, e aí o software acha igual. E aí eu vi também quem copiou do meu texto e não citou igual. Não fez a citação direito, então copiou e colou, né? E isso eu poderia falar, poderia reclamar nos direitos autorais. Falar, copiou e não me citou. Né? Tá certo, eu sou mais tranquilo. Eu acho que a divulgação do conhecimento, às vezes, se sobrepõe à propriedade, tá bom? Mas essa é uma questão pessoal. E aí, olhem só, pessoal. Então, similaridade, às vezes, não é plágio. Tá certo? Ok? E outra coisa, às vezes o texto, o relatório do software fala assim, ó, 0% de similaridade. Não tem plágio. Mentira. O texto pode estar maquiado com uma estratégia para enganar o software. E o software não reconhece plágio, por quê? Porque ele está sendo enganado. Como é que engana o software? Tem umas 10 técnicas, tá? Uma delas é usar um recurso de substituição de letras por símbolos. O Word faz isso, tá? Facinho. Como é que substitui letra por símbolo? Olha, a letra A do alfabeto latino tem uma forma, tem um símbolo semelhante no alfabeto cirílico, tá bom? E aí, se você pede para o Word substituir todas as letras do latino pelo símbolo do cirílico, já bagunçou o software. Porque cada palavra dessa vira outra desconhecida, né? Então, o software não acha, por exemplo, a palavra outra. Ele vai procurar o quê? A palavra OUTR e o símbolo cirílico igual. Não vai achar em lugar nenhum. Então, essa técnica aí faz com que o software bugue. Ele não acha, né? E daí o software acaba dizendo que não tem nada errado, tá bom? E tem outras. Hoje eu não vou conseguir falar todas para vocês, porque eu não quero abusar do tempo. Então, pessoal, sobre software, né? Olha, os relatórios dos softwares são relatórios de plágio? Não são. Não são. São relatórios de similaridade que precisam ser analisados. Por isso que a bibliotecária ajuda nisso, que ela já está um pouquinho mais treinada para isso, né? E o percentual de similaridade? Deu lá 0% de similaridade. Então, está tudo certo? Não, pode ter plágio. Deu 100% de similaridade. Talvez não tenha plágio. Por quê? Porque o software talvez identificou no seu texto anterior, né? Você publicou um artigo que é um capítulo da sua tese, que está no banco de teses da USP. O software falou 100%. É fraude? Não. Porque você submeteu para uma revista que aceita publicação do capítulo da tese, né? A revista já disse nas diretrizes que aceita. Então, está tudo certo, tá bom? Tem um número mágico de texto copiado, 30%, né? Tem gente que fala, até 30% não é plágio. Depende, né? Depende do que diz as diretrizes. Olha, 30% no método, tudo bem, né? 30% na revisão de literatura, no levantamento, talvez não seja bem aceitável. O software pega plagiador. Não, né? Não é isso. Na verdade, o software é uma ferramenta educativa, né? É uma ferramenta preventiva, tá? E todos os softwares são iguais? Não, não, não. A gente viu nos estudos aí, né? Tem software bom, tem software que funciona melhor com algum tipo de texto, né? Tem software com mais recursos, até agora com reconhecimento de inteligência artificial, tem software com menos recursos, tá bom? Então, a dica aqui é melhor até usar 3 ou 4, ao invés de apenas um, né? Veja só. Tem 5 conselhos. Os softwares são úteis, use sempre, tá bom? São bons, mas não é a bala de prata, tá? Precisam ser usados com discernimento. Tem que usar o software, saber ler o resultado, né? O relatório, tá bom? Porque eu mostrei no meu livro, né? Às vezes o que parece lá como idêntico, não está no texto original o problema está em quem copiou e reproduziu. Então está dando o texto igual, sem aspas, sem nada, mas não porque o seu é cópia, porque o outro copiou, né? E assim por diante. Os índices que o software gera, 20, 30, 40, 50, requer análise detalhada, tá bom? E o plágio vai muito além do Ctrl-C, Ctrl-V. Isso requer atenção, isso requer aprofundamento, mais pesquisas, né? A gente precisa, na verdade, estar estudando, fazendo treinamento, aprofundando, né? E
A escrita científica é que é a prevenção do plágio, né? O aprendizado disso. Mas é como se a gente já nascesse sabendo, né? A gente entra na pós-graduação já tendo que produzir texto e sem ter aprendido muito, né? O Gorelick que reclamava que lá ele já produzia pouco, né? Escrevia pouco. E às vezes a gente ainda menos e parece que a gente já tem que saber tudo isso. Mas e se acontecer plágio? O que tem que fazer, né? Olha, tem orientações internacionais já sobre isso. O COPE, que é o Committee on Publication Ethics, é um comitê de orientação para editores científicos sobre ética em pesquisa no mundo inteiro. Eles têm 2 fluxogramas bem interessantes, viu? Para, por exemplo, editores científicos falar assim, olha, se você receber um paper e que tem suspeita de plágio, o que você faz? Tem todo um caminho, vale a pena dar uma olhada, tá? E o segundo, e se o texto já tiver publicado? Né? Depois alguém falou, está plagiado aí, o que faz? Também tem um fluxograma dizendo para o editor como é que ele vai agir. E uma das coisas que sempre é recomendado é entre em contato com a instituição de origem. Então, se o paper saiu da instituição ABC, em primeiro lugar, entre em contato com a instituição ABC para saber como ele se posiciona em relação a isso, né? E depois vai para os autores, enfim. Vale a pena dar uma olhada nisso. Então, o que não é plágio? Olha, gente, a gente fica falando sobre plágio e o pessoal às vezes fica espantado e fala assim, mas então tá difícil, né? Eu pensava que era só Ctrl+C, Ctrl+V, o negócio vai mais longe, então tá difícil. É difícil cometer plágio, viu, pessoal? Olha, conhecimento comum não é plágio, né? Todo mundo pode falar sobre tudo, né? Se até conhecimento comum fosse plágio, só um jornalista poderia falar do resultado de jogo de ontem, mas ninguém, né? Porque todo mundo fala a mesma coisa sobre o mesmo fato, né? Eu que sou corintiano até detesto, porque não para de falar sobre a minha vida. Então, em ciência e conhecimento também vale, né? Aquilo é conhecimento comum, todo mundo pode falar, não há fraude nisso, tá bom? Descrição de fato, de acontecimentos, né? A gente vê isso todo dia. Paródias, ditados populares, a escrita espontânea, né? Se a gente escreve sobre qualquer assunto atendendo às regras e às convenções, também pode copiar e colar, não tem problema, né? E a transparência autoral, né? Olha, né? Dizer, olha, esse texto foi apresentado no evento, estou submetendo para publicação, já dizer isso, né? Esse texto já foi publicado em inglês, agora quero publicar em alemão, tá? Essas coisas, né? E umas situações específicas bem legais, né? Por exemplo, a Rockefeller University Press, que tem publicações na área das ciências naturais, eles já colocam lá nas condições autorais deles, né? Lá nas permissões e licenças, o que pode e o que não pode, né? Eles falam, se você submeter um texto para publicação num periódico nosso, que é de acesso restrito, você está cedendo os direitos autorais para nós. Está cedendo, é nosso. Mas o que você pode fazer, ainda assim? Ele fala, você pode usar o texto na sua dissertação ou doutorado. Então isso é legal, né? Porque, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer publicações durante o doutoramento e depois juntar essas publicações todas e entregar como o seu doutoramento. Já ouvi falar, existe isso por aí. É possível? Mas se você publicou numa revista de acesso restrito, fechado, e que ela não dá isso que o texto está falando aqui, você não pode usar o texto depois. Por quê? Porque é como se você tivesse publicado um livro e desse para fazer fotocópia. Você vai ter problema. Você, sendo autor, não pode, né? Você vendeu os direitos autorais. Então, você não pode mais usar aquele conhecimento por interesse próprio. Olha como é que é a coisa, né? Aí é jurídico, tá? Aqui é jurídico. Mas aqui a Rockefeller University Press fala, você pode fazer isso. A gente pode ceder os direitos para nós que a gente libera para você usar. Então, é importante ver essas situações específicas. E aqui eu vou dar um exemplo particular. Quando eu estava fazendo pós-doutorado, eu acabei produzindo conteúdo e gerei um curso antiplágio, que vou fazer propaganda para vocês daqui a pouco. E eu quis usar esse material aqui, que é uma rubrica, que é uma escalinha da Associação Americana de Bibliotecas, e eu queria usar literalmente isso aí. E eu falei, olha, eu vou colocar no meu curso vai ser vendido, então eu vou usar com interesse comercial. Falei, poxa, eu quero usar isso. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para eles se eu posso. Eu mandei um e-mail, né, para os autores lá, né, para a área de marketing deles, procurei quem era que dava as permissões de uso, e pedi, falei, olha, eu quero usar essa rubrica,
mas eu vou usar num curso, que é um curso que eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro com isso, mas eu quero saber se vocês me autorizam. Eles poderiam, né, responder falando, a gente autoriza, se você pagar tanto, né? Também seria fair, né? Mas olha, alguns dias depois veio a resposta, ó. 15 dias depois veio a resposta, falando, ó, estão felizes, né, de permitir que você use, tá tudo certo, não tem problema nenhum, pode vender, né, praticamente, né, ficou isso subentendido aí, só pediram para colocar o quê? O reconhecimento da fonte, né, olha que interessante. Então, às vezes o caminho é muito mais simples, né, mesmo coisas de acesso restrito, a permissão, a transparência, né, facilita as coisas. E no final das contas, né, no campo científico, aquilo que todos nós sabemos, né? A gente tem, até do ponto de vista da lei de direitos autorais, a permissão para finalidade científica de reprodução de ideias, né, e textos, desde que a gente cite as fontes e identifique, né, elas no final do trabalho com as referências que permite que qualquer pessoa recupere. Então, um texto com diversas citações, depois preciso ter todas nas referências. O Mendeley faz isso muito bem. Acredito que vocês usam, né, o Mendeley ou o EndNote, né, também, que é uma versão. Essas ferramentas são muito boas para quem produz texto científico, né? Uma série de outras dicas aqui, para terminar. O plágio depende primeiro da pessoa, né, de buscar, estudar, conhecer um pouquinho, buscar ferramentas técnicas para evitar, mas também tem a ver com as instituições, com os professores, né, que propõem atividades que desencorajem a prática do plágio, oriente de forma concreta e prática como o aluno fazer, e as instituições também que tenham regras claras sobre isso, o que pode, o que não pode, se acontecer, e se fizer, o que vai acontecer? Vai ser expulso, vai ser suspenso, vai ser cassado, vai ser preso. As instituições têm que deixar as regras claras do jogo, né? Tem muita coisa para falar sobre o assunto, né? Passei 20 minutos aqui do tempo prometido, me desculpem, tá bom? Deixo a propaganda dos 2 livros que eu tenho publicados, tá bom? Sobre o assunto, enriquecem para quem quer aprofundar. O primeiro é um manual, muito a partir de todas as pesquisas que eu fiz. E, por último, né, o fruto mais recente foi transformar esses 12 anos de pesquisas que eu tenho feito sobre o assunto num curso. O curso Antiplágio Acadêmico é um produto comercial, tá bom? Está à venda na Hotmart, R$ 149, tá bom? Toda essa fortuna aí dá para pagar em 10 vezes de R$ 14,90, tá bom? Podem ir lá, tem várias videoaulas, enfim, um curso completo. Algumas fontes, né, do que a gente falou aqui hoje, sobre tudo que eu apresentei para vocês, e agradeço pela oportunidade. Agora vou parar de falar, porque já falei demais, né? E já falei muito, e vou passar a palavra de novo para as organizadoras, para dar continuidade aí. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo, foi muito bom. Até o intuito de convidá-lo para essa palestra aborda alguns dos tópicos citados, que é trazer para discussão, para a gente poder pensar, refletir, ver a abordagem, né? E agora a gente tem já algumas perguntas aqui no chat. Não sei se alguém que tenha um microfone disponível gostaria. Se não, a gente pode passar para ver as perguntas do chat e depois abrir para se alguém quiser abrir o microfone e falar. O primeiro questionamento do Paulo Henrique Barreto, ele comenta em um cenário hipotético em que um membro do grupo está manipulando os dados ou plagiando, como devemos proceder? E é uma situação bem complexa, que já foi produto de pesquisas científicas e publicações feitas, viu? Em 2012, eu acho que até estão aí nas referências. Aliás, a observação de que entre pesquisadores profissionais norte-americanos, a forma mais frequente de reconhecimento de ocorrência de fraude é justamente dessa forma que você está falando, por meio de pares. São pesquisadores que percebem que tem colegas fraudando, tá? Então, isso acontece muito mesmo, e aí é uma decisão, né?
de ser cúmplice ou não, não é? E cúmplice é se calar e deixar passar, ou não, de, né, romper, de não fazer parte desse processo, e mais forte, além ainda, é a denúncia, né? Por isso que, em outras ocasiões, eu falei, né, que compliance é uma coisa que hoje tem se tornado muito comum, né? Até a partir de lei, sobretudo por conta das questões de serviço público no Brasil, na área de negócio, né? E eu já falei algumas vezes que em ciência a gente não vi ninguém falando de compliance na ciência, né? Mas uma situação como essa que ele está observando é um caso de compliance, né? E o compliance requer, por exemplo, que as instituições tenham de forma declaradas e auditadas canais de denúncia seguros, né? Porque daí também tem isso, né? Envolve conflito de interesse, de autoridade, pode se tornar uma coisa bem difícil, complexa, né? E aí, de repente, quem observa e reconhece, se for a pessoa mais vulnerável no grupo, pode ser a mais prejudicada, né? Pode ser mais prejudicada. É triste, né? É difícil, mas é realidade, viu? Então, não é fácil, né? Não é fácil, dependendo da circunstância, do caso, pedir para sair talvez seria a forma mais estratégica para não se envolver na situação, né? E se houver possibilidade de denúncia para que sejam tomadas medidas, melhor ainda, né? Para não banalizar a prática do mal, que isso é um incentivo para o crime, né? Quando todo mundo faz, ninguém diz nada, ou quando se faz e não acontece nada, aí o crime se torna regra, né? Impunidade junto com banalidade pode fazer que acaba tudo bem. É péssimo, né? É uma sinalização péssima, né? Uhum. É isso mesmo, sinalização péssima. Obrigada, professor. Aqui o professor Ricardo Leal tem vários comentários, perguntas. A primeira delas, sobre a vitrine estilhaçada, pode-se citar a fusão a frio dos idos tempos e o caso recente do supercondutor LK99? Desconheço esses dois casos, viu? Desconheço, professor. É porque não é da sua área, Não é né? da minha área, tá bom? Mas desconheço, cabe a sua análise, mas eu soube, algum tempo atrás, esqueci o nome, de um cientista da área da física que se destacou muito internacionalmente, né, com muitas publicações, e estava até sendo reconhecido como um pesquisador promissor na área, mas depois acabaram descobrindo que era tudo produção fraudada, né? E aí estilhaça, porque quebra a confiança. Eu posso dar um exemplo a mais, professor? Me desculpe não conseguir discutir esses dois casos, mas na área das ciências sociais e humanas, algum tempo atrás, dois pesquisadores americanos resolveram fazer um teste. Eles escreveram um texto, um relato de pesquisa totalmente fraudado, inventado, e submeteram para uma revista no campo das ciências humanas chamada Social Test. E o texto, e os autores também inventados. E o texto foi publicado pela revista. E entre esses autores, colocaram lá Laplace, colocaram lá Bernoulli, colocaram lá até ator de vídeo erótico, viu, professor? Entre os autores, né? Depois de ser publicado, eles fizeram outra publicação falando, olha, a ciência está realmente frágil, vulnerável. Porque isso foi uma fraude, passou pela avaliação dos pares, foi publicado e não perceberam. E aí isso virou, né, uma polêmica muito grande, revoltou, porque falou, usar de má fé para expor, né, o processo científico, e virou um livro, tá bom? Um livro chamado Imposturas Intelectuais, que conta toda essa história aí, que poderia ser vitrines estilhaçadas, tá bom, professor? Tá bom? É um caso assim. Tá? Obrigada, professor. Aqui agora é um comentário que o índice H de Einstein não passaria de 5 hoje em dia, sobre essa questão da necessidade de publicação
e de muitas vezes aquela autocitação para aumentar o índice H, né, que está dentro desse escopo da coerência na ética na pesquisa. É que, infelizmente, né, professora, sobretudo em algumas áreas aí, se tornou uma indústria autoral, né, científica. E é uma indústria autoral que é um círculo, não é? Um processo em círculo, que você precisa produzir, publicar para ter destaque nas faixas de nível de pesquisador. Em função disso, você tem mais acesso à verba, mais recursos, você precisa de recursos para ter mais conhecimento, para ter mais reconhecimento, não é isso? É isso. Então, esse círculo da indústria do conhecimento no âmbito científico acabou gerando algumas externalidades, que são essas, né? E que, de repente, acabam comprometendo a qualidade enviesada por uma necessidade de quantidade, mas porque tem outros interesses. Então, isso é um problema, né? É um problema. Obrigada, professor. Aqui uma colocação feita pelo professor, então. Mas colocar aspas alterando as palavras não me parece correto como citação, ou é? Não seria melhor, então, colocar o texto exatamente como original, entre aspas? Aqui um comentário, a gente tem um guia de publicação e orientação de teses e dissertações aqui no IPEM, e a orientação que a gente dá é que quando for reproduzir uma citação exatamente, que é esse caso, que seja colocada entre aspas e fazendo a devida citação. Sim, o professor tem razão, né? Porque se vai copiar mais ou menos, corre o risco até de desviar a ideia, né, do texto original. Então, melhor reproduzir literalmente. É claro que, né, isso é considerado muito júnior em pesquisa científica, né, copiar e colar, né? A ideia do texto é que ele seja um texto de articulação de ideias, de reflexão e discussão de um problema, de um experimento, né? Mas tem até instituições que não aceitam citações diretas no texto, né? Falam, a gente não publica copiado e colado, mesmo que esteja com aspas e tudo. Mas, de forma preventiva e mais adequada à fonte original, seria melhor fazer assim, copiar literalmente entre aspas, para evitar desvios, né, de interpretação. Concordo. Talvez na área de humanas, ciências sociais, que são mais interpretação, tenha esse conceito. Aqui, como nossos trabalhos são da área de exatas, engenharias, biológicas, da saúde, talvez se preconize mais a reprodução exatamente por conta de preservar a ideia, não sei. Depois, talvez a Mary possa nos ajudar aí. Bom, vamos lá. Sim, aqui alguém está perguntando... Peraí, não, tem ainda um outro comentário. Alguém perguntou, seria uma citação indireta quando você faz você reescreve? Seria uma citação indireta? Sim, é isso mesmo. Tá. Citação indireta escrita. Foi o Gaspar Luiz que fez esse comentário, ainda do professor Ricardo Leal. Minha experiência com Turnitin tem sido horrível. Fiz um texto com copiar e colar e a fonte do texto não foi identificada. Pode acontecer. É isso aí, doutor, viu? É isso aí. Acontece. Pode acontecer. Eu fiz o que você fez, viu, professor? Eu criei um protótipo, usei até texto da Wikipedia, viu? Eu usei até trechos da Wikipedia. Teve software que não reconheceu, viu? O texto da Wikipedia. Aí você fala, poxa, mas Wikipedia? E aí, software que promete que rastreia texto de artigo de acesso restrito. Não, se for um trecho da Nature, né? Será que pega mesmo? Então, veja, o software, ele ajuda, tá? Mas não é toda essa... Totalmente confiável. Não é. Então, é isso mesmo.
decepciona um pouco, né? Aqui a Viviane perguntando se teremos acesso à gravação depois, sim. Depois a palestra vai estar disponível no portal do ensino, lá em agenda diária tem um novo link, eventos, onde vai estar disponível a palestra. Aí o pessoal agradecendo, parabenizando. Aí o Roberto Blatt perguntando se Mendeley é melhor que Zotero. Não conheço. Zotero. Zotero. Poxa, eu não sei essa comparação, viu? Porque eu sempre usei o Mendeley, então eu gosto. A Elsevier, né, adquiriu o Mendeley, mudou algumas coisas que eu não gostei muito, mas eu uso o Mendeley, viu? Gosto muito. Mas eu sei que tem um pessoal aí que usa bastante o EndNote, que é pago, né? Aqui nós usamos bastante o EndNote, os dois, na realidade, o Mendeley e o EndNote. Eu acho que o EndNote, até por ser pago, talvez tenha até outros recursos, né, melhores. Mas eu acho que todos eles cumprem uma função bem legal, né, de otimizar o processo de escrita, né? É fenomenal, né, quando a gente usa essas ferramentas, né? Ajuda demais, né, na escrita, né? Então, acho que se está acostumado com o Zotero, vai em frente. Tá bom. A doutora Isolda comentando, muito didática e muito instrutiva a sua palestra, agradecendo também. Aqui já foi colocado no chat, o Calil já colocou aonde vai estar disponibilizada a palestra. Agora a professora Isolda falando que tem um outro compromisso e teve que se ausentar, mas agradecendo o compartilhamento dos seus conhecimentos também, muito obrigada. Aí o professor Ricardo Leal agradecendo também, professor. Eu esqueci de comentar, quem perguntou sobre o Mendeley e o Zotero foi o Roberto Blatt, que também agradece a resposta. E alguém que está com o microfone disponível gostaria de falar, fazer perguntas, se não, peço para a Mary aparecer aí também, para se ela tiver alguma pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário, professor, sobre aquela questão das referências que fica, aquele texto com 6 referências que as pessoas usam. Eu tive um aluno no mestrado profissional, dentista, era um mestrado de lasers em odontologia, e tinha uma referência, não vou me lembrar agora especificamente o tema, mas era da área de odontologia, que todo mundo usava, era consagrada. E ele foi olhar essa referência e ela não tratava do que era o esperado, mas foi aquilo que foi passando, era uma referência, eu acredito, meio difícil de se obter, e todo mundo usava aquela referência. E ele, como era mais dedicado, foi verificar e essa referência não tratava sobre aquilo que se falava. Então, era um comentário que eu identifiquei naquele seu comentário sobre as fontes que o pessoal vai usando sem verificar, né? Oi, Mary. Eu acho que toda aquela questão do plágio, ela tem também um risco, grande risco, de ter a continuidade do erro. Exatamente o que você falou. Às vezes o pessoal reproduz simplesmente e isso vai se tornando verdade. Uma mentira contada tantas vezes vai se tornando verdade. Fica consagrado, né? Aquela referência ficou consagrada naquele tema e não era verdade. Exatamente, mas acho que, desculpa eu insistir, mas ali também acho que tem um pouco do orientador, não é? O orientador é ver os trabalhos que estão saindo. Porque eu acredito muito, professor, na questão que os alunos, eles vêm sem esses conhecimentos básicos, sem esse conhecimento, por desconhecimento que às vezes acontece o erro. Eu sou muito mais dessa linha, né? Então, acho que a questão educativa é importantíssima, o alerta é importantíssimo para isso. Então, esse tipo de palestra, por isso que eu disse que é importante que se renove cada pouco, porque os alunos são diferentes, o público-alvo, então, a gente vai falar e alertar, é uma catequese, mais ou menos, né? Contínua. É justamente para alertar e para melhorar, sempre para melhorar.
não no sentido punir, acho que é mais lá em cima, lá aqueles erros bem gritantes, aqueles sêniors que estão ali, né, disputando índice H, que estão disputando prestígio, né, mas com o aluno, eu acho que funciona mais a questão da educação, né, da educação nessa parte. Parabéns, professor, muito obrigada, obrigada mesmo pela disponibilidade, o seu trabalho é fantástico, porque esse tipo de palestra que eu disse, ele contribui para isso, para educar o pessoal na parte acadêmica. Nós usamos muito de um guia e a gente segue muito a BNT, tá? E a BNT, eu sempre falo para o pessoal que ela é um guarda-chuva. Então, ela é a Associação Brasileira. Então, tanto para a área de exatas, para a área de humanas, para a área de biológicas, mais de biológicas não, mas para a área de exatas e humanas. Então, aqui nós temos uma adaptação, porque nem sempre o que funciona para a área de exatas funciona na área, de área de humanas, funciona de exatas. Então, temos algumas adaptações aqui, sim. Mas seguimos muito a BNT, né? Assim como o pessoal da área médica segue a questão de Vancouver. E outras, né? E a questão dos gerenciadores, alguém perguntou qual é a melhor, depende muito da pessoa, depende muito da área. O pessoal de biológicas usa muito Mendeley, a gente usa os dois, o Zotero também, é questão de gosto, mas eles fazem sim, um bom trabalho. E aí é questão de adaptação, de você se adaptar com um ou com outro, tá? Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para colocar, e eu só tenho a agradecer, professor. E ao próximo ano, tá? Ou ao próximo... ou então a gente vai programar algum curso, né? Para poder ver se o pessoal se interessa nessa parte, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Mary, pelo convite. Obrigado, professora Marta, agradeço à professora Isolda também. Meu agradecimento ao público também assistindo, bastante gente presente, boas perguntas, né? Obrigado pelas perguntas e também registrar aqui o meu reconhecimento e admiração por todos vocês do Instituto de Pesquisas, tá bom? Aí, né, que faz uma contribuição que tenho, não muito conhecimento, mas tenho a percepção de que faz muita diferença no avanço do conhecimento no país. Parabéns a todos, muito obrigado pela oportunidade, me senti lisonjeado, viu? Desejo a todos uma boa tarde, tá bom? E muito sucesso nas pesquisas. Obrigada, vamos. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Posso fechar a sala, doutora Marta? Pode sim, Calil. Obrigada. Tá bom. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.